O grande rei. As Escrituras revelam sobre uma pessoa especial, o Messias, o Cristo, que viria em poder, justiça, sabedoria, autoridade, bem como o direito de reinar sobre Israel e sobre toda a terra. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz que ele terá poder de esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Cristo, na sua morte e ressurreição, reconquista de volta o domínio que o homem havia perdido na queda. Ele estabelece finalmente o reino na terra que se estenderá até a eternidade. Veja Gênesis capítulo 49, versículo 10, que nos diz assim: O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Uma melhor tradução para Siló seria até aquele a quem foi destinado. Cristo é quem foi destinado a empunhar o cetro de Judá. Esse grande rei não poderia ser nenhum rei do Antigo Testamento, por não prescrever os termos como eterna, para sempre. Vejamos o que nos diz 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, quando Deus faz uma aliança com Davi. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Davi morreu. Seu reino foi dividido em dois com a morte do seu filho Salomão, e ainda hoje não foi restabelecido. O salmista, corroborando, nos diz no Salmo capítulo 2, versículos 6 ao 8, falando do reinado do ungido de Deus: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Davi chama-o de o Rei da Glória e o Senhor dos Exércitos. Vejamos o Salmo 24, versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Os profetas falam do grande rei como humano e divino. Isaías diz que ele nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Também diz que ele seria desprezado, abandonado, por aflito. Isaías 53, de 3 ao 4, diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, no capítulo 9, versículos 6 e 7, Isaías nos diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Sofonias, no capítulo 3, versículo 18, diz assim:
Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu reino e sobre os quais pesam afrontas. Cristo Jesus acolheu todos os pecadores arrependidos, prostitutas, publicanos, que não poderiam participar das festas do Templo de Jerusalém e nem mesmo nas sinagogas eram aceitos por serem considerados pária da sociedade. Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Daniel fala do grande rei nos tempos do fim. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nenhum desses escritores do Antigo Testamento compreenderam a natureza plena daquele de quem profetizaram. Mas Pedro nos diz que para nós é que foi profetizada. Vejamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que, agora, foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisa essas que os anjos desejam contemplar. Os Evangelhos nos apresentam o grande rei. Atos, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse nos revelam este maravilhoso grande rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Que Deus nos abençoe nesta semana com seu amor, com sua graça e a sua misericórdia.